Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente em mais um programa. Hoje, no Em Destaque, a gente vai falar um pouco sobre o uso do ultrassom. Como o uso da medicina tem sido ampliado e também evitado, inclusive, procedimentos muito mais invasivos, especialmente em UTIs e também em emergência. A minha convidada aqui no programa hoje é a médica intensivista, a doutora Bárbara Sandoval, e vai explicar um pouco para a gente como esse uso tem crescido na medicina. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, tá? Obrigada, Fabiano. Obrigada, auditório. Prazer, viu? Vamos começar então falando sobre o uso então do ultrassom. A gente conhece o ultrassom ainda com aqueles aparelhos muito grandes que eram usados em situações muito específicas no passado. Mas isso mudou. A tecnologia e o avanço da medicina fez com que esse uso fosse talvez ampliado muito mais, não é? Com certeza. O ultrassom, ele era muito grande, ocupava um espaço muito grande na sala do médico, por exemplo. Começou o uso em 1940, ainda na Segunda Guerra Mundial. E a gente foi evoluindo na medicina, a gente começou a utilizar não só no ambiente de consultório, não só pelos especialistas radiologistas, mas também a gente começou a utilizar nas UTIs, nas emergências e enfermarias também dos hospitais. Ou seja, é muito interessante, inclusive, além do avanço, né, da tecnologia para uso, né, nessas situações, mas também a evolução do aparelho, né? Como você falou, o aparelho era muito grande. Hoje, a doutora Bárbara estava comentando comigo que existe até uns aparelhos muito compactos, muito pequenos, que se conectam ao iPhone, por exemplo, você consegue usar com o celular, né? Ou seja, dá uma mobilidade muito grande para o médico trabalhar. Exato, é um aparelho que cabe no bolso do médico, ele consegue transportar para qualquer local. E mesmo não sendo esses de bolso, a gente tem aparelhos que são do tamanho de notebooks. Então, também é muito compacto, né? Exato, e tem uma qualidade muito grande na imagem. Se compara e se equipara aos grandes aparelhos. Muito interessante, muito interessante. Agora, a grande vantagem, né, que se a gente pode falar dessa evolução da medicina, né, e também da tecnologia, né, com os aparelhos mais compactos, é porque a própria medicina começou a entender que esse uso não era simplesmente para situações específicas como antigamente. Quando você fala, por exemplo, no uso desse aparelho da técnica do ultrassom, por exemplo, na emergência, né, ou mesmo em UTI, tem uma questão muito específica, por exemplo, para você evitar situações muito invasivas, você estava me explicando também, né? Exato. Na medicina, a gente tem que evitar algo que seja desnecessário, que possa colocar o risco para o paciente. Então, a gente utiliza um ultrassom que é inerte, é algo que não vai trazer, não é invasivo, não tem que fazer nenhum procedimento, não tem radiação. Então, a gente consegue fazer o exame no paciente sem trazer malefícios. Então, a gente consegue realizar diagnósticos de forma muito mais precoce, direcionar o tratamento de forma muito mais objetiva. Então, principalmente nos ambientes onde a gente precisa de uma resposta muito rápida, né? Principalmente, então, emergências, pronto-socorro e na UTI, no ambiente de UTI. Interessante. Você até me citou um exemplo que eu achei muito interessante, né, de um acidente, por exemplo, que chega na emergência lá do hospital, da unidade de pronto atendimento. Eu queria que você desse esse exemplo aos nossos telespectadores também, ou seja, por exemplo, para você identificar se tem sangue no abdômen do paciente que foi vítima de um acidente, por exemplo. Exato. Tem pacientes que precisam desse diagnóstico. A gente precisa saber se existe algum sangramento, por exemplo, dentro do abdômen que não está dando para a gente ver. Então, a gente teria a opção de levá-lo para uma tomografia, por exemplo. Porém, se o paciente está muito instável, ele não consegue ser transportado até a tomografia. Lembrando que a tomografia ela fica geralmente distante, muitas vezes em outro andar. Então, o paciente tem que ser deslocado. Então, ela está contraindicada, ela não pode ser realizada naquele paciente que está sob uma instabilidade, ou seja, pode ser prejudicado durante esse transporte. Então, a gente realiza o ultrassom na própria sala onde o doente está, na sala de emergência, e a gente consegue, por exemplo, identificar se existe sangue no abdômen ou não. Então, a gente consegue ver se tem líquido no abdômen através da ultrassonografia e a gente consegue evitar, por exemplo, que o paciente passe por uma cirurgia de modo desnecessário.
Isso é muito interessante, né? E a medicina, para a medicina em especial, né? Você evitar algo mais invasivo, como a gente falou, por exemplo, eu estava até me explicando que há até pouco tempo, numa situação em que você não tem disponível um equipamento, né, uma tomografia, precisa até mesmo fazer uma abertura mesmo, uma cirurgia no abdômen, né? Essa pessoa que sofreu um trauma, né, um impacto, como um acidente de carro, por exemplo, para poder ver se tem alguma hemorragia, não é? Exatamente, exatamente. Então, se a gente tem um aparelho que consegue dar esse diagnóstico, essa certeza para a gente consegue evitar de forma desnecessária uma cirurgia ou até mesmo indicar de forma mais rápida e efetiva essa cirurgia se houver sangramento. Então, a gente tem a possibilidade de não só o abdômen, a gente vê também pulmão, a gente acaba avaliando o coração, a gente avalia até a bainha do nervo óptico, que são os olhos, que ficam atrás dos olhos. Então, a gente consegue dar diagnósticos de múltiplas situações que podem estar acontecendo com aquele paciente e a gente conseguir tratar de forma efetiva e rápida, sem depender de outros exames, sem depender tanto de outros médicos e outras especialidades. Interessante demais, né? Muito interessante, porque o que é mais legal é que é uma tecnologia que não é nova, né? Ela tem melhorado, se aperfeiçoado cada vez mais, mas que a medicina entendeu que ela pode ser usada em mais situações. E assim você ajudar mais pessoas também, em situações mais corriqueiras, por exemplo, também. Perfeito, Fabiano. E a gente até brinca na medicina um pouco de que o ultrassom chegou para ficar. E ele veio para até ser um complemento no nosso exame físico como médico. Então a gente brinca que o ultrassom é o novo estetoscópio do médico. Interessante. Ainda mais com esses pequenos, né? Cabem no bolso, então o médico pode levar até dentro do jaleco, né? Mais fácil e prático, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente conversa um pouquinho mais com a doutora Bárbara Sandoval, ela que é médica intensivista, e a gente está falando hoje um pouco sobre o uso do ultrassom, né? Ultrassom à beira-leito, que pode evitar, né, em casos de emergências e UTIs, procedimentos, né, mais invasivos, né, até mesmo cirurgias, já que você consegue diagnosticar a ausência ali de sangue, né, e de outras situações, e até mesmo diagnosticar mais rapidamente o problema, né, daquele paciente, poder encaminhar, né, para a solução, não é isso? É bem rapidinho, a gente volta já já com o nosso programa, não sai daí. Eu esqueci que eu fui fechado. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a doutora Bárbara Sandoval, ela é médica intensivista, e a gente está falando aqui sobre o uso do ultrassom à beira-leito, né, que é essa prática que tem ajudado muito os profissionais da área de saúde, enfim, no tratamento, no diagnóstico, né, em especial em emergências e também em UTIs. Doutora Bárbara, outra questão, a gente estava até conversando um pouco antes do programa começar, você estava me dizendo que isso é uma realidade que já é muito comum em alguns estados do nosso país, por exemplo, fora aqui do Espírito Santo, em outros países também, mas aqui ainda não se usava dessa maneira, não é? Exato, é algo novo para todo mundo, né? Mas a gente veio de fora de São Paulo, via essa técnica já sendo utilizada. Aqui também começou a ser utilizada de forma mais frequente, a gente começou a ter disponível o aparelho de ultrassom para esse uso. Então, começou a ter uma busca muito grande pelos próprios médicos para a realização de cursos e etc., para aprender realmente a técnica, a como realizar a técnica, que vem sendo tão utilizada aí nos países lá fora. Quando você fala de aprender essa técnica, na verdade, esse uso mais específico, porque a leitura, né, do ultrassom, ele acaba sendo a mesma, mas antes você tinha que acionar um médico radiologista para poder fazer esse diagnóstico, não é isso? Exatamente. Nós, na medicina em si, a gente não tem um treinamento específico de ultrassonografia. Então, antigamente, quem sabia ultrassonografia era o especialista radiologista, ou ecocardiografista, ou ultrassonografista. Então, eram eles que se limitavam a realizar esse tipo de exame. Hoje a gente sabe que a gente tem que utilizar essa prática no dia a dia. Claro que é um exame diferente. A gente não vai fazer um exame completo, não é um exame tecnicamente onde a gente vai laudar e encaminhar o paciente para o consultório e fazer esse exame. A gente vai utilizar ele com o foco de descobrir o que está acontecendo com ele, ali na emergência, na UTI ou até mesmo na enfermaria. E a gente ter essa resposta rápida para que a gente consiga atuar de forma específica
né? Entendi, interessante, né? Muito interessante. Agora a gente estava até conversando assim, não é um investimento, quando você pensa a nível de hospital, a nível de uma unidade de pronto atendimento, não é um investimento muito caro, né? Porque quando você pensa, por exemplo, num tomógrafo, né? num aparelho de tomografia, é muito mais caro. Muito mais caro. Na verdade, então, é algo interessante até mesmo para os gestores da saúde, né, hospitais, aí as secretarias de saúde, por exemplo, dos municípios, do estado, pensarem, né, no sentido de trazer esse equipamento, esse ultrassom, para as suas unidades também. Com certeza, é custo efetivo. A gente tem até um estudo científico feito na Alemanha que mostra que alguns procedimentos, por exemplo, a punção de uma veia, né? Se realizado com ultrassonografia, existe uma economia de cerca de 200 euros por paciente por procedimento. Olha! Então existe, além de trazer segurança para o paciente, traz também uma certa economia. Então todos os lados ganham, vamos dizer assim. Com certeza, né? Economia e também mais eficiência também, né? Nesse atendimento, de fato, algo bastante interessante. Olha, o nosso tempo está chegando já ao fim, né? Eu vou querer agradecer muito a doutora Bárbara Sandoval, médica intensivista, hoje trazendo para a gente mais informações sobre, dizer assim, a ampliação do uso, né, do ultrassom, e agora conhecido como ultrassom à beira-leito, essa técnica conhecida como ultrassom à beira-leito, que de fato tem ajudado médicos, em especial médicos que atuam em UTIs e também em emergências, né, a gente pode falar em unidades, né, de pronto atendimento, pronto-socorro também, a diagnosticar e, enfim, dar um atendimento melhor, mais preciso para esses pacientes que passam aí por situações nesse sentido, não é isso? Doutora Bárbara, foi um prazer, parabéns aí pelo trabalho, né, pelo estudo, por estar trazendo cada vez mais essa questão aqui para o nosso estado, né, e que a gente espera que de fato que os gestores, como eu disse, possam abraçar essa causa, né, e trazer cada vez mais esses equipamentos também para cada vez mais hospitais, unidades de saúde aqui no nosso estado. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, e a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Nós nos vemos a qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.